Será que as informações genéticas que você recebeu dos seus familiares, dos seus bisavós, que passaram para os seus avós, que passaram para os seus pais, são determinantes na sua vida? Será que é por isso que você não consegue mudar? É por isso que você tenta, tenta, mas não consegue resultados diferentes na sua vida? Nós vamos ver aqui nesse vídeo a resposta para isso e se você pode lutar contra os seus genes. Eu tenho visto muitas pessoas culpando os seus genes pela tudo que acontece na sua vida. E elas justificam a vida delas como sendo uma herança genética. Meu pai era assim, eu sou assim porque meu pai era assim, e ele era assim por causa do pai dele que passou essas informações genéticas. Então, nós que somos franceses, nós temos essa informação genética, é por isso que nós somos assim. E até a década de 70, acreditava-se muito na questão do determinismo genético. Inclusive, muitos passos da humanidade foram em direção a isso. Alguns países tentaram criar uma raça geneticamente superior em algum período da história, e as pessoas procuravam se casar com pessoas que tinham uma informação genética interessante, né, de, por exemplo, inteligência, beleza, aptidão física. E esse determinismo genético reinou nas escolas, nas escolas médicas, nas faculdades. Todo o ensino da biologia era centrado no determinismo que os genes causavam na vida das pessoas. E na década de 70, começou-se a estudar as células tronco, as células tronco, e muita coisa mudou. Porque foi verificado, através do estudo com essas células, que essas células, quando eram colocadas em ambientes diferentes, tinham resultados diferentes. Por exemplo, se elas eram colocadas em um determinado recipiente, ambiente, elas produziam ossos, tecido ósseo. Se elas eram colocadas em um ambiente, em outro ambiente, outro tipo de ambiente, elas produziam músculo. Se elas eram colocadas em outro tipo de ambiente, elas produziam gordura. E assim por diante. Isso foi chocante, porque quando essas células foram observadas, elas tinham uma carga genética, a mesma carga genética, e elas faziam coisas diferentes. Elas tinham um destino, vamos falar assim, diferente do que se estivesse em outro ambiente. Isso chocou a comunidade científica, porque foi exatamente contra essa questão do determinismo genético. O ambiente aí estava influenciando fortemente o destino dessas células. A partir daí, passou-se a estudar de uma forma diferente a questão da influência do ambiente sobre as células. Bom, e se nós formos pensar, nós temos trilhões de células no nosso corpo. E elas estão nesse ambiente, o ambiente do nosso corpo. E o que é que influencia esse ambiente? Também isso, se a gente for pensar, a gente vai facilmente concluir que o que nós comemos, o que nós bebemos, os produtos que nós colocamos para dentro do nosso corpo, se a gente faz atividade física ou não, como está a nossa mente, influencia fortemente esse ambiente em que as nossas células estão. Então, esse ambiente altera as possibilidades genéticas, ou digamos assim, o destino dessas células. Eles não são fixos. Se eu tenho um ambiente do meu corpo muito quimicamente alterado, eu tenho uma repercussão nessas células que podem ter
traçar um caminho, por exemplo, de doença, desenvolver um câncer. Ou, por outro lado, elas podem ficar saudáveis por muito mais tempo se eu tiver um ambiente, essa ambiência das células do meu corpo. Se essa ambiência for uma ambiência saudável, eu vou ter um destino para essas células, talvez, com muito mais saúde. E a partir desse pensamento, também descobriu-se que a mente influencia muito na química do corpo. Porque através dos pensamentos e das emoções, nós alteramos essa química para o bem ou para o mal. Veja, antigamente, nossos antepassados, caçadores, coletores, eles praticamente não viviam sob o estresse. Eles viviam aproveitando a vida em, digamos assim, comunhão com a natureza. E eles coletavam tudo que a natureza oferecia e também caçavam. E às vezes aparecia um tigre, dente de sabre, né? E quando esse tigre aparecia, a química do corpo mudava. A química mudava para luta ou fuga, que é uma química, digamos assim, a mesma química do estresse. Porque a mente, ela não diferencia se esse dente de sabre, esse tigre dente de sabre se ela está reagindo a um tigre de dente de sabre ou a uma imaginação, a um pensamento seu. Isso tem influência direta nos dias de hoje, porque hoje as pessoas estão constantemente em contato com esse tigre de dente de sabre. Então, essa química da adrenalina e do cortisol, que é a química do estresse, que é a química do medo, que é a química do luta ou fuga, da luta ou fuga, é uma química que não é ideal para o nosso corpo. Ela altera esse ambiente, essa ambiência da célula e traz repercussões para todos esses trilhões de células que nós temos em nosso corpo. Ora, nós temos de 60 mil a 70 mil, 80 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos alteram a nossa química. Nós já sabemos disso. Nós temos pensamentos, nós temos emoções que nos trazem sensações agradáveis e nos trazem uma química de relaxamento, de contemplação, de prazer com a vida. E nós temos uma química que nos traz digamos assim, o reflexo da luta e da fuga. Essa química é uma química que nós consideramos que não é ideal para as nossas células do nosso corpo. E a química que nós temos hoje em dia prevalente, a mais prevalente, a que nós mais temos em todas as pessoas é essa química, a química da luta ou fuga. As repercussões disso, de todo esse raciocínio, são imensas. Porque, veja, nós sabemos que nós podemos ter uma capacidade de controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, se nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos também alterar o destino das nossas células. Vamos raciocinar aqui. Nós temos, por exemplo, alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de mama, em que alguns genes, as pessoas que têm um determinado gene, têm 50%, as mulheres têm 50% de chance de ter o câncer de mama. E por que é 50%? Esses outros 50% que não desenvolvem o câncer de mama, isso acontece por causa de quê? Com certeza é ambiental. Isso não é estudado. Mas com certeza é por causa do ambiente, o estilo de vida da pessoa. E inclui também o estilo de vida, não só alimentação, não só sono, um sono adequado, ou evitar cigarro, fumar, beber, não só essas coisas. Mas a química que é produzida a partir dos pensamentos e das emoções. Isso é revolucionário. Porque traz para nós a possibilidade de mexer com essa questão da genética. Então, esse determinismo genético está dando lugar ao que nós chamamos de epigenética. Epi quer dizer acima,
Por exemplo, epiderme é a camada da pele mais acima, mais superior. E a epigenética é no sentido de que ela é superior à genética no controle da nossa vida. Então, o controle da vida, dos traços comportamentais, dos comportamentos, dos traços físicos, das características físicas, que havia um conhecimento de que o determinismo era genético, hoje nós sabemos que existe a epigenética. Que o controle acima da genética é o que quer dizer epigenética. E o que é essa epigenética? É a ambiência. A repercussão disso, do ponto de vista psicológico, de saúde mental, é que no determinismo genético nós temos uma espécie de vitimização, como eu comecei a falar nesse vídeo. Você acha que não pode mudar por causa dos seus genes. A gente chama isso de determinismo, né? Determinismo genético. E por trás desse determinismo existe uma espécie de vitimização, né? Em que se você pergunta para as pessoas quem você gostaria de ser, você já fez esse exercício? Você já se perguntou quem você gostaria de ser? Ninguém responde que gostaria de ser eu mesmo. As pessoas sempre gostariam de ser as outras pessoas, outros heróis, outros artistas, o outro. Você nunca quer ser você mesmo. Por que será isso? Porque, em parte, por causa desse determinismo. Você acha que você já sabe quem você é. E, de fato, como se explica isso? Como se explica essa constituição? Até os 6 anos de idade, você é digamos assim, seus olhos são câmeras. O seu cérebro é um HD, digamos assim, é um chip virgem. Ele está apenas gravando. E ele grava tudo. Uma criança até os 6 anos, 7 anos, tem uma mente completamente aberta. Ele grava tudo e isso vai ser todo o condicionamento dele. Existia um religioso muito famoso na Inglaterra que ele dizia assim: me deem as crianças até os 6 anos de idade e eu garanto a nossa continuidade. Veja só, ele já sabia que esses traços que são, esses programas que são implantados em nós até essa idade, são programas que nos acompanham o nosso condicionamento, nossos pensamentos pela vida inteira. Se você não fizer, digamos assim, se você não trabalhar essa questão da epigenética, que seria, após os 6, 7 anos de idade, você começa a criar uma consciência, que é justamente isso que a gente usa de forma errada, que a gente usa como apenas um aparelho de julgamento, que a gente fica indo para o passado e para o futuro, com medo do futuro, com arrependimento do passado. E basicamente a gente usa a consciência desse jeito. Isso representa quanto por cento da nossa vida, das nossas ações, do que a gente faz? Os estudos mostram que apenas 5%. É muito pouco. E o que é que a gente está fazendo nos outros 95%? A gente está rodando esses programas automáticos que estão na nossa mente, que eles foram colocados, baixados até os 6, 7 anos de idade, mas depois eles continuam. Através da sociedade que a gente vive, através das pessoas que a gente convive, através das escolas que a gente frequenta, a religião e etc. Esses programas vão sendo rodados, também continuam sendo rodados, imprimindo em nós um jeito de pensar, um jeito de reagir, um jeito de se emocionar. Isso aí influencia diretamente quem nós somos quando adultos. Porque se nós estamos 95% do tempo reagindo, ou seja, agindo através da nossa mente subconsciente, nós estamos alterando a nossa química, essa química que a gente quer para as nossas células, para as células do nosso corpo, para a nossa vida, está já determinada. E é isso que é o destino. Quando a gente fala de destino, muitas pessoas me perguntam se eu acredito em destino.
Claro que eu acredito. Porém, o destino, eu acredito tanto em destino que eu gosto sempre de fazer esse destino. Por quê? Por que eu falo assim? Porque esse chamado destino é apenas o que a gente já sabe que vai acontecer baseado nos seus processamentos, no seu condicionamento. Porque você não consegue traçar um destino diferente por causa desses processamentos, desses pensamentos. Então a gente realmente tem uma ideia do que é que vai acontecer com as pessoas. Porém, nós podemos alterar o nosso destino. E faz parte de todo esse raciocínio que nós estamos tendo. Você pode controlar a ambiência das suas células, claro, através de ações práticas como se alimentar bem, como dormir bem, como não ingerir substâncias tóxicas, como viver em um ambiente interessante para você, cuidar de você, cuidar da sua saúde, porém, através dos seus pensamentos e das suas emoções, do seu mindset, você reforça essa ambiência de uma forma, digamos assim, definitiva, trazendo para você uma condição muito melhor de desenvolvimento, né? De onde você quer chegar, as coisas que você quer realizar e concretizar na sua vida. Para isso, trabalhe as suas emoções, trabalhe os seus pensamentos e faça diferente. O segredo está em fazer diferente, em alterar esses processamentos que nós fazemos, digamos assim, reativamente e automaticamente. Você pode fazer diferente. E por que é que você acha que não pode? Porque esse conjunto de hábitos que foram implantados em você, eles fazem parte de quem você acha que é. Então é o que as pessoas chamam de personalidade. Você passou tantos anos rodando esse programa que você não consegue mais fazer de uma forma diferente, rodar de uma forma diferente. Aí as pessoas dizem, eu conheço fulano, ele é assim. Isso é a personalidade dele. E muitas vezes atribuem a questões genéticas, que a gente sabe hoje em dia, então, para concluir, que a epigenética ela é exatamente isso. É um controle superior ao da genética e que você pode exercer esse controle através do controle da ambiência em que estão os seus trilhões de células. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam, toda segunda um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu peço que você compartilhe, que você marque as pessoas que você considera que precisa ouvir essa informação, tá certo? Até a próxima segunda, um abraço.